Para falar sobre os últimos acontecimentos do nosso reality show favorito, está comigo hoje na bancada Jéssica Maltas. Jéssica, bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Renato. Obrigada pela chance de participar e de falar desse tema que a gente gosta demais, né? Exatamente, a gente tem bastante coisa para poder falar, inclusive, né? E a gente também que recebe hoje pela primeira vez na nossa bancada, Milena Giovana. Milena, muito bem-vinda, trabalha aqui com a gente no Jornal Tempo. Prazer recebê-la aqui. O prazer é todo meu, estou muito feliz de ter sido chamada para participar de um podcast sobre o BBB, porque eu acho que tem bastante coisa aí que está acontecendo, tem os meus favoritos, mas acredito que tem muito jogo pela frente, então não sei se o Davi já está com as mãos no prêmio não, viu? Será? Nós vamos conversar sobre isso com calma e detalhadamente, já que ele tem sido o Davi, o participante, que mais tem chamado a atenção, né? Em vários sentidos. Ele tem sido o maior VTZero. Quando eu falo VTZero, é que tem ganhado muito mais atenção no programa, na edição que é exibida na TV aberta. Nas redes sociais não se fala em outra coisa em BBB, ou é bem ou é mal do Davi. Então eu considero ele, pelo menos eu vejo ele como o grande protagonista dessa edição e movimenta de uma forma a casa que eu vejo que depois da expulsão da Vanessa, que ele passou por uma prova de fogo mesmo. E esse paredão, a sensação que eu tive, eu tinha até conversado com a Jéssica antes de começar a gravar aqui, que eu imaginava que o Davi fosse ficar na casa, sim, ele não seria o eliminado desta semana, mas eu imaginava que talvez a porcentagem, a diferença entre ele e o Michel não fosse tão grande. É a minha percepção, já imaginando que várias torcidas estavam juntas tentando eliminar o Davi. Outras pessoas que eu vi também acompanhando nas redes sociais que não dizem que não votavam até então nos paredões, estavam votando para a eliminação do Davi, que estavam chateadas, para não falar outras palavras, né? Não sou Yasmin Brunet, então não vou falar esses palavrões aqui. Mas a gente viu que não deu muita força nesse processo. Eu queria saber de vocês, o que vocês acharam desse resultado do paredão? Esse 11º paredão. Eu vou começar com você, Milena, que é estreante da nossa bancada, para você já se comprometer com as suas falas aqui. Olha, eu fiquei surpresa. Eu confesso que por alguns instantes eu achei que o Davi iria sair, justamente porque eu sou o Team Davi, né, gente? Assim, eu gosto dele como participante de BBB, eu acho que ele é o participante de BBB que a gente estava pedindo há muito tempo. Quem que faz plantão na frente do Big Fone, gente? A gente não via isso há muito tempo na casa. Então, assim, gosto dele como participante, mas eu sinto que as pessoas, por terem memória curta, e as pessoas têm memória curta, e ele ganhou esse favoritismo justamente por tudo que vinha acontecendo com ele. Só que as pessoas esqueceram muito rápido de todas as coisas que falaram pro Davi, acho que de algumas coisas que ele vivenciou lá dentro da casa, que eu acho que são coisas que não são tão legais, assim, algumas. Eu lembro claramente daquela vez que ele foi sentar na rodinha e as pessoas todas levantaram, assim, aquilo ali, pra mim, enquanto uma pessoa que estava assistindo o programa, me doeu. Então, as pessoas esquecem disso, e aí veio aquela enxurrada depois de toda a treta, né, com a Yasmin, do Sincerão, do ao vivo, de ele ter chamado ela, né, pode falar a palavra? Inútil. Não, pode falar. Ele ter chamado ela de inútil, só né? Só a Yasmin que proíbe essa palavra, a gente não. não. É verdade, só ela que proíbe. E eu acho que... A gente só proíbe os palavrões da Yasmin, tá? Aquele meme que ela usou repetidamente um palavrão que a gente não pode repetir aqui. Vários pis, né? De fato, aquele ali não rola. Mas depois da polêmica do inútil, né, assim, eu senti, e também da Vanessa, eu senti que as pessoas, tentando sair um pouco da minha bolha de redes sociais, as pessoas estavam se voltando contra o Davi. Então, para poder amarrar, assim, eu achei de verdade que neste paredão ele iria ter uma porcentagem muito maior de votos. Justamente porque ele veio de, tecnicamente, duas polêmicas muito grandes, né? A questão da expulsão da Vanessa e essa questão também da fala da palavra inútil. Então, eu achei que ele ia, sei lá, assim, ele teve 28%, né? Um pouco mais de 28%. Achei que pelo menos uns 40 e alguma coisa seria. Mas agora 28 para todas as torcidas terem se juntado, assim, todas, para tentar tirar ele, eu achei bem engraçada, assim, a situação. Eu fiquei, poxa, essa é a força que vocês têm? Eu tive essa mesma sensação, admito, porque
Eu imaginei que talvez tivesse uma porcentagem meio parecida ali quando teve a eliminação da Denisiane e a Fernanda se salvou, né, no paredão. Talvez uma coisa assim, meio 40, 50, mas 70% para 28%. E a Alane lá, tipo, nem fazendo cócegas, né? 0,94%. 2 pessoas votaram na Alane, gente. 2 pessoas foram lá e deram voto único na Alane. E não fui eu. Mas o que você acha, Jéssica? Bom, eu vou discordar de vocês dois. Não me surpreendeu a porcentagem grande, porque quando a gente analisa, tem uma questão, né? Foram quase todas as torcidas, mas foram as torcidas de quem? As torcidas de... Tirando a torcida da Fernanda e da Pitel, que eu acho que tem um pouco mais de expressão, foi a torcida de Michel, porque eu acho que é quem? O marido e os alunos dele. A torcida da Giovana, que não tem mais, né? Porque tinha as sapatins que torciam pra ela por causa da fanfic de que ela era lésbica, mas ela não é, ficou com o Davi. Ela perdeu a torcida dela, então, sei lá, a mãe dela também. E a torcida da Yasmin, que não tem. A galera que segue a Yasmin não segue ela pra torcer pelo BBB, sabe? Segue ela porque gosta do conteúdo que ela faz em redes sociais, porque ela é famosa. Porque ela gosta de curtir as fotos dela, porque ela é bonita. Então, assim, não são torcidas que a gente pensa assim, nossa, essas pessoas vão se dedicar. E aí que pego isso? A palavra mutirão tem um peso. Então, eu acho que foi um momento de dedicação de pessoas que não têm torcida, então não tem como ter dedicação. E esse número de gente que não vota é muito pouco. Essa pessoa que não vota, ela vai dar o voto único dela, ela não vai se dedicar. Agora, a torcida do Davi, diante da possibilidade de vencer um paredão contra um mutirão, ela se dedicou muito mais. Então, a galera foi lá, impulsionou e vai falar assim, muito com o bebê da Juliette, né? Vamos mostrar a força da torcida do Davi. E de um lado, gente, sinceramente, sabe? Quem tem torcida ali? Mas uma coisa que me chamou a atenção, que eu até imaginei que poderia ter uma dedicação... Mas uma coisa que me chamou muita atenção, que talvez pudesse ter uma dedicação ali da torcida da Vanessa Camargo. Que eu falo porque a eliminação da Vanessa, a expulsão, foi uma coisa problemática para os fãs, que surgiu aquele debate. Foi ou não motivo de expulsão? Rolou ou não agressão? Eu até imaginei que a Vanessa, por ser uma pessoa tão famosa, que talvez os fãs dela, a base dela, pudesse votar, se unir para poder tentar prejudicar o Davi, vamos dizer assim, nesse processo. Mas, pelo jeito, também nem isso, né? Mesmo ela não tendo chamado a torcida para poder, vamos eliminar o Davi, mas parece que mesmo assim os fãs dela se absteram, né? Tipo, nas urnas eles não foram votar. Não sei se vocês tiveram essa sensação também. Eu não esperava muito, assim, que os fãs dela fossem se mobilizar, porque eu acho, assim, até a ida dela pro BBB mostra que talvez a fanbase não tá muito forte, assim, né? Então, hoje eu tô muito ácida, desculpa, gente. Mas eu acho que talvez eles também estivessem mais preocupados com o posicionamento dela, com a situação dela. Eu, se fosse fã de alguém e a pessoa fosse eliminada, eu acho que eu ia ficar mais preocupada com o estado da pessoa que foi eliminada, do que da pessoa que eu sou fã, no caso, né, que foi expulsa, do que em eliminar quem expulsou, porque, querendo ou não, gente, agressão no BBB é expulsão, sabe? Independente se pegou forte, se pegou leve, é agressão. Encostou de um jeito mais forte, a gente já teve outras agressões aí que também geraram discussão, mas é regra do jogo, sabe? Sim. Não tem o que discutir. E ele, o ponto, eu até conversaram também com a Milena já aqui na redação. Gente, o Davi jogou com a regra do jogo. Ele pegou bonitinho um contrato, colocou debaixo do braço, entrou lá e tô assim, gente. Só faltou ele abrir o contrato e falar assim, no parágrafo tal, linha tal, tá escrito isso. Exato, assim, agressão é agressão, independente se foi forte ou se foi fraco. E eu acho que, dado o contexto do que estava acontecendo na semana, eles estavam vindo de uma briga, tava um clima estranho. Ela ficar ali brincando, uma criancice, né? Ali na frente da cama dele, eu acho que é todo um contexto que é inegável você virar e falar, isso daqui não foi por querer, sabe? Assim, agressão é agressão, e mesmo que não fosse por querer, mesmo que fosse sem querer. Ele foi esperto, ele usou a regra do jogo a favor dele, e aí tá a prova, né, de que, mais uma vez que ele falou, né, ganha a liderança, me bota no paredão, botaram ele no paredão e ele votou. Então, assim, ele é esperto, ele é inteligente
E eu acho que isso também é uma coisa que as pessoas não esperam de uma pessoa como Davi, assim, que é um rapaz jovem, né? E que falou que nunca tinha visto, não tinha acompanhado o programa, não tinha redes sociais. Acho que as pessoas subestimam a inteligência dele nesse quesito de ser astuto, de ter leitura de jogo, talvez porque ele seja novo, porque ele não tenha tanto contato assim com as redes. Mas eu acho que agora, assim, vendo um pouco depois do paredão de ontem, o que aconteceu ali na casa, né? As pessoas estão começando a entender um pouco mais que justamente a questão da gaveta, né? Que a gaveta que eles estão colocando ele lá dentro. Eu não sei, a sensação que eu tive após o discurso do Tadeu falando da gaveta, que o povo lá abria os armários, começava a esvaziar todas as gavetas e fazia, o que eu guardei nessas gavetas? Exatamente. Então, assim, loucos tentando entender o que o Tadeu de fato quis dizer. Essa foi a minha sensação, porque eu vejo também que o povo que está ali dentro da casa, que segue no jogo, tem muita dificuldade de entender os sinais e as dicas que acontecem ali dentro. Eu acho que fica muita coisa tão clara, tanta coisa muito óbvia, que pelo menos para mim parece tão óbvio, que eu fico tentando imaginar como que eles conseguem ir tão longe com a imaginação. Roteiristas de filmes, de séries, não sei. E eu vejo mais, por isso que eu tenho uma afinidade muito grande com a Pitel e com a Fernanda, por ver que elas conseguem ter uma leitura muitas vezes clara do que está acontecendo. Só que as pessoas não dão bola, ou porque às vezes elas ficam muito juntas no universo delas ali, que não compartilham com ninguém. Estão abraçadas com a cama, né? Fica difícil. Eu tive que concordar com o Michel de novo, né? Poucas vezes concordei com o Michel, mas enfim. Tive que concordar no momento que ele estava saindo da casa, que ele falou com a Fernanda para não ficar tanto no quarto. Porque a sensatez delas, a leitura que elas fazem do jogo, é o que de fato está acontecendo. Elas falando, por exemplo, do Davi, que eles estão colocando o Davi de um jeito que para eles está errado, mas que por fora o público está vendo de uma outra maneira, e é isso. Mas está vendo de uma outra maneira porque eles não conseguiram também entender a gravidade do que aconteceu com o Davi nessa primeira parte do programa, né, nos primeiros 50 dias especificamente, que foi muito baseado em agressões verbais, muitas delas gratuitas, com racismo, e isso não é desmerecendo também as falas preconceituosas do Davi também. Só que as pessoas abraçaram o Davi e vão continuar abraçando porque se identificou com esse papel que ele foi colocado e hoje ele resolveu assumir. Essa é a sensação que eu tenho, que o Davi resolveu assumir esse posto de vítima, de rejeitado pelos participantes e tá sabendo jogar. É, justamente isso. Ele é esperto. Ele leu, ele fez essa leitura do jogo e agora ele sabe que ele pode usar isso a favor dele. Eu, por exemplo, né, que sou Team Davi, eu me identifiquei com ele justamente por causa disso. Porque primeiro que ele vem um rapaz de origem humilde, que é motorista de aplicativo. Isso pra mim, a pessoa ela já ganha muitos pontinhos ali no início do programa. Eu concordo quando algumas pessoas falam que o Davi, ele é difícil de lidar. Eu não sei se eu conviveria 3 dias com ele sem... Eu não conviveria. Sem brigar com ele, assim, mas pro jogo ele é ótimo. A gente não quer, pelo menos eu não quero ver BBB para as pessoas ficarem fazendo ciranda no jardim. Isso eu quero BBB 22, gente. Exato. Thiago Abravanel e a gente deixa lá, né? Exato. A gente não vai errar e errou. A gente faz igual o Boninho, finge que nunca existiu. É. Eu quero ver as pessoas jogando. Então, assim, eu acho que é muito difícil, embora as torcidas tenham tentado, tem algumas pessoas que já estão enjoando um pouco do Davi, vamos colocar assim, que ficam falando, ele é muito chato, ele é isso, ele é aquilo, que não querem mais tanto... Que torciam pra ele, talvez não torçam mais, mesmo que tenha algumas pessoas que estão largando a mão, vamos colocar assim, ele cresceu demais, justamente porque as pessoas lá dentro da casa deram um prêmio na mão dele, de certa forma, assim, pelo menos no top 3 ele vai ficar, porque parece que as pessoas nunca assistiram um reality show nenhum na vida delas, porque elas ficaram durante 50 dias indo lá e xingando e fazendo todo tipo de coisa com o Davi, e eles realmente não acharam que essa narrativa do perseguido, da vítima, não ia entregar o prêmio na mão dele. Parece que são pessoas que nunca assistiram um BBB na vida. Então, assim,
Eu acho que o Davi, ele é muito esperto, e agora que... Antes ele tava jogando mais com o coração, vamos colocar assim. Agora que ele tá entendendo as coisas, ele tá jogando mais com a razão, que foi o que aconteceu com a expulsão da Vanessa. Não sei se talvez no início do programa ele teria feito isso. Mas como ele foi lendo, tendo essa leitura de jogo que, epa, talvez eu esteja fazendo a leitura correta e as pessoas estejam erradas. Ele colocou essa carta dele na mesa, né? De assim, ó, Vanessa me agrediu, quero que alguma coisa aconteça aqui.